Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos. A gente começa informando que na Gênese, quando se estuda sobre os fluidos, Kardec faz um alerta que, em função da inferioridade moral nossa, nós que habitamos a Terra, a ação dos espíritos sobre nós é intensa. Daí a preocupação nossa sempre de estarmos atentos àquilo que nós pensamos, para que, em função disso, a gente não seja levado a caminhos equivocados em função dessa brecha que nós damos nos nossos pensamentos, que é a base do nosso relacionamento com os espíritos. A gente vai buscar em Buda uma frase, uma reflexão muito importante a respeito, onde ele fala que a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, a gente verifica que Buda já alertava também sobre a questão de nós vigiarmos os nossos pensamentos. Allan Kardec abordou de forma maciça esse assunto nos livros que fazem parte da codificação, e a gente vai verificar então, a gente fez alguns resuminhos para facilitar aqui a nossa conversa com vocês, nessa tarde de hoje, tarde ou amanhã, de acordo com quem está acessando, que o pensamento ele é uma força que determina, que estabelece, que transforma, que edifica, que destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Ou seja, tudo que nós realizamos na Terra tem como ponto de partida o pensamento. A gente vai manipular mentalmente aquilo que nós desejamos realizar aqui fisicamente, e automaticamente isso vai materializar através de ações. Então o pensamento é a base, como também é a base de toda a criação universal. E há um pensamento interessante que fala a respeito disso, que pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de imediato no plano físico, mas as criações mentais vivem no nosso mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou para sua extinção. Então, quando nós pensamos, automaticamente essa energia, vamos dizer assim, ela não se manifesta de imediato aqui no plano físico. Ela fica, então, na nossa intimidade. E nessa hora, por mais que a gente tente apagar essa imagem que foi criada, isso não ocorre, porque exige um esforço muito grande. Nós vamos ter que suplantar aquilo que nós criamos por coisas mais importantes. Então você consegue inibir a ação física, mas fica aquele conflito nosso no mundo mental. E assim, a gente vai deduzir que através do pensamento, é assim que são criadas as nações, as cidades. Através daquilo que nós pensamos, daquilo que nós arquitetamos, a gente vai montando, as nossas aspirações. E como nós estamos encarnados, aquilo que nós pensamos transforma em algo. Transforma-se num livro, num mouse, numa caneta, numa casa, num país, num bairro, numa vida que você vai gerar através do casamento, onde você pensa em ter um filho. Enfim, uma série de coisas que você mentalmente elaborou e que vai colocar em prática. E depois disso, a gente vai verificar que a gente, como encarnados, ficamos na dúvida se os espíritos poderão ver aquilo que nós pensamos. E lá na questão 457 do Livro dos Espíritos, afirma o seguinte, pergunta o seguinte: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha aí, Melisa, olha aí, Dayana. Muitas vezes chega a conhecer o que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe pode dissimular. Então, para aqueles espíritos com quem nós temos uma certa afinidade,
Aquilo que nós pensamos e às vezes queremos esconder de nós mesmos, eles conseguem visualizar, porque eles são a mesma faixa vibracional nossa. Então não é todo mundo, são aqueles espíritos que estão no mesmo nível nosso, a nossa afinidade, aquelas eleições que nós fizemos. E aí continua nas questões seguintes a esse respeito. Na 459 está aquela pergunta que todo mundo conhece, resposta, na qual se eles podem influenciar em nosso pensamento e nossos atos. A gente vai verificar aqui muito mais do que nós imaginamos. Então a gente vai verificar que o nosso pensamento é o nosso cartão de visita. Através dele é que nós vamos recepcionar, né, os espíritos que estão ao nosso redor, porque você emite uma vibração e de acordo com esse teor de vibração que você emite, automaticamente você vai conquistar as suas companhias espirituais. Então, verificamos na questão 469 se nós poderíamos neutralizar essa influência dos maus espíritos. Claro que pode, claro que consegue, desde que nós pratiquemos o bem, a gente confie em Deus. À medida que a gente vai ocupando esse espaço nosso com pensamentos positivos, pensamentos, né, elevados, automaticamente a gente vai se superar. Daí, naquela prece direcionada por Jesus para nós, ele fala aqui o seguinte: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, a gente está pedindo a ele que nos dê força para poder vencer essas barreiras que nós estamos criando para não cair no mal. Então, vai verificar na questão 833 do Livro dos Espíritos que no pensamento a gente goza de inteira liberdade. Nem Deus consegue interferir, não tem limites. A gente colocou no princípio que a sua manifestação não é imediata, mas a gente não consegue imediato também aniquilá-lo. Então o homem é responsável pelo seu pensamento. Deus pode conhecê-lo, né? Mas cabe a nós direcioná-lo para o bem. Daí nós voltarmos lá em Buda, quando ele disse que a lei da mente é implacável, o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita, torna-se realidade. A gente encerra com Buda também, dizendo: aqueles que estão livres dos pensamentos rancorosos certamente encontram a paz. Era essa a nossa conversa de hoje. Um abraço grande e fique em casa nesse período de quarentena. Um abraço.